Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Diga glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Queridos, esse texto que lemos é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Talvez pode ter acontecido de você entrar na casa de alguém, um dos quadros da casa dessa pessoa ser o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16. Se você perguntar para uma pessoa que não serve a Deus, que ela cite um versículo para você, provavelmente ela vai citar João capítulo 3, versículo 16. Aí a pergunta que fica é, se esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e até mesmo aqueles que não servem a Deus conhecem, por que a vida deles não muda? A resposta é simples. Não basta apenas conhecer esse versículo. É preciso viver esse versículo. É preciso colocar em prática, para que ele venha ter efeito de fato nas nossas vidas. Existem alguns segredos e lições que encontramos nesse texto. E a primeira lição que eu queria mostrar aqui esta noite é que nesse versículo Deus revelou o seu amor incondicional. O texto diz: porque Deus amou o mundo. Então o amor de Deus, ele foi entregue para a humanidade. Existem no mínimo 3 tipos de amor: o amor eros, o amor filéu e o amor ágape. Qual a diferença desses 3 tipos de amor? O amor eros é o amor entre um homem e uma mulher e um homem. O amor filéu é o amor da família, da amizade. E esse amor não precisa ser correspondido para ser amor. E também temos o amor ágape, que é o conhecido e tão famoso amor de Deus. O amor ágape, ele é tão impactante que ele funciona mais ou menos assim. A pessoa, ela diz para Deus: Deus, eu não te amo. Só que Deus responde para essa pessoa: mesmo você não me amando, eu te amo. Mesmo você não querendo a minha presença, eu te amo. Mesmo você não querendo saber do meu nome, eu continuo amando você. O amor de Deus é tão poderoso que não existe nada que façamos na terra que o amor dele possa se diminuir por nossas vidas. Temos o costume de dizer que Deus, ele ama os seus filhos, e é verdade. Deus, ele ama aquele que é fiel, é verdade. Mas existe algo que pode nos chocar essa noite. Mesmo aqueles que não servem a Deus, Deus continua amando eles da mesma forma que Ele nos ama. Existem pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Existem outras que, mesmo sabendo da existência de Deus, escolhem não servir, blasfemam contra Ele. Só que Deus continua amando essas pessoas. Se fosse conosco, o nosso amor seria diminuído, ou melhor, nem amor teríamos por essas pessoas. Só que Deus é diferente. O amor dele vai além da nossa consciência. O amor dele vai além do nosso entendimento. E o amor dele está manifestado não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja. Encontramos também aqui nesse versículo que o amor de Deus, ele é tão poderoso que houve entrega. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, Ele entregou
seu Filho unigênito por amor à humanidade. Existem algumas pessoas que chegam na igreja e dizem que Deus não falou com ela e acabam dizendo: Deus não me ama. Só que a verdade é, como que Deus não vai te amar se Ele entregou o seu Filho unigênito por amor a você? Existem pessoas que ficam mendigando amor por aí. Existem pessoas que ficam pedindo: pai, me ama, mãe, me ama, amigos, me amem, namorado, me amem, por aí vai. Fica mendigando, procurando amores, quando na verdade ela sempre foi amada. Não existe ninguém nessa terra que possa chegar diante de Deus e dizer: o Senhor não me ama. Deus está falando de uma forma profunda com alguém aqui. Nunca diga que você não é amado, porque o meu amor eu não provei somente com palavras. O meu amor eu provei por atitudes sobre a sua vida. Eu entreguei o meu filho por amor a você. Também existe aquele tipo de crente que diz: o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida. O melhor de Deus está chegando. Mas não é assim. O melhor de Deus não virá sobre a sua vida. O melhor de Deus não está chegando sobre a sua vida, porque o melhor de Deus já veio sobre a sua vida. Quando Jesus subiu na cruz e Ele externou o amor de Deus no seu sofrimento, o amor de Deus chegou até a sua vida. O melhor de Deus já está sobre a sua vida. Não existe nada melhor do que reconhecer Jesus como Salvador e tomar posse do amor de Deus. Segunda lição que encontramos no versículo mais conhecido da Bíblia é que a condição para ser salvo é crer. Sim, ninguém é condenado pelo pecado que comete. As pessoas são condenadas pelo perdão que elas rejeitam. As pessoas são condenadas pelo Cristo que elas deixaram de crer. Eu já contei aqui uma vez, mas eu senti no coração de contar mais uma vez acerca da parábola do ladrão e do prefeito. No antigo faroeste existia um ladrão que ele era terrível. Ele matava, ele roubava, ele perseguia as pessoas. E acabou que esse ladrão, ele foi preso. E o prefeito da cidade era um homem bondoso e ficou sabendo da prisão daquele homem. Ele se disfarçou de pastor, pegou uma carta de perdão, colocou dentro da Bíblia e foi visitar esse ladrão. Quando ele chegou na prisão, aquele ladrão começou a cuspir nele, começou a jogar coisas nele: sai daqui, eu não quero falar com você. E aquele prefeito, vestido de pastor, apontava para dentro da Bíblia e falava: jovem, eu tenho algo para você aqui. E ele não quis ouvir, pela sua própria segurança. Aquele pastor, que na verdade era o prefeito, foi embora. No dia do enforcamento daquele ladrão, deram as últimas palavras para ele. E o policial havia dito: aquele homem que veio aqui na sua cela, ele não era pastor, ele era o prefeito. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. Nas suas últimas palavras, o ladrão falou assim: eu vou morrer essa noite, serei condenado, mas não serei condenado e não morrerei pelos crimes que eu cometi, mas eu serei condenado e morrerei pelo perdão que eu rejeitei. Então existem pessoas que vão para o inferno não porque Deus é ruim, mas porque elas rejeitaram, elas escolheram não crer em Jesus Cristo como Senhor. O inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Só que Deus, Ele ama tanto, e Deus é tão gracioso, que se a pessoa escolher ir para o inferno, viver longe da presença dEle, Ele vai permitir que a pessoa trilhe o seu próprio caminho. Então quem sabe você entrou aqui essa noite pensando em rejeitar a Jesus, não servir mais a Jesus, deixar de crer no amor de Deus. A resposta para você é essa: se você aceitar esse caminho, você será condenado. Mas se você escolher ter Jesus como seu Salvador, continuar crendo em Jesus, o amor de Deus continuará sobre a sua vida. Aleluia. E o perdão virá sobre a sua vida. É verdade, irmãos. Precisamos crer em Jesus para não perecer. Aleluia. O ladrão da cruz
estava naquele momento tão difícil, sentindo dores. Só que ao ver Jesus na cruz, do meio, ele teve no seu coração um entendimento que aquele homem era justo, que aquele homem tinha um reino, e ele depositou a sua fé em Jesus e creu em Jesus. Aos 45 do segundo tempo, o ladrão na cruz foi salvo. E isso choca a gente, mas é verdade, porque o Evangelho ele vai contra aquilo que o mundo acredita, ele vai contra as nossas ideias. No último segundo, o ladrão foi salvo e ele inaugurou o paraíso, entrando de mão dadas, quem sabe, com Jesus Cristo. Isso é a graça de Deus sobre aquele que crê em Jesus. Quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, eles começaram a murmurar contra Moisés, e Moisés foi se entristecendo com aquilo. Deus se entristeceu ainda mais, enviou serpentes venenosas que começavam a picar aquelas pessoas que estavam murmurando contra Deus, contra Moisés. Pessoas começaram a morrer. Eles clamaram a Moisés: Moisés, faz alguma coisa, a gente está morrendo, a gente não vai suportar. Deus falou: Moisés, pega uma serpente de bronze, levanta ela. Todas as pessoas que olharem para ela ao ser picada pela serpente não morrerão. Agora redobre a sua atenção para que você não me compreenda mal. A posição daquela serpente na cruz, erguida, era semelhante à posição de Jesus na cruz, que também estava erguida. Todo aquele que olhava para a serpente, ele não morria pelo efeito do veneno. Quando nós olhamos para Jesus, o efeito do veneno do pecado não nos condena. Quando olhamos para Jesus, o efeito do pecado não tira a nossa vida espiritual. Quando olhamos para Jesus, nós não somos condenados, porque todo aquele que nele crê não será condenado, mas ele vai. Terceira e última lição que encontramos no texto áureo da Bíblia. Nós entendemos que Jesus, ele oferece a vida eterna. A vida eterna, ela é pela graça e não é pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: porque a salvação é pela graça, mediante a fé. E isso não veio pelas obras. Isso é dom de Deus. Glória a Deus. Então, às vezes nós ofertamos, dizimamos e achamos que ao fazer isso seremos mais salvos. Às vezes nós ajudamos o nosso próximo pensando que por ajudar outra pessoa seremos salvos. Às vezes levamos alimento para quem tem fome, achando que levando alimento seremos salvos da ira. Mas muito pelo contrário. Você ofertando ou não, dizimando ou não, ajudando ou não, isso não vai ter efeito na sua vida sobre a salvação. Aquele que oferta e dizima, faz isso porque já é salvo. Aquele que ajuda o seu próximo, faz isso porque já é salvo. Só que a salvação não se conquista pelas obras. A salvação se conquista pela graça de Jesus. Só há um caminho para ser salvo: crer em Jesus. E todo aquele que crê em Jesus recebe a graça, e ele é salvo pela graça e não pelas obras que pratica. Glória a Deus. Nós entendemos, irmãos, que quando Adão e Eva eles pecaram, eles tentaram consertar os seus erros, trazer a salvação sobre si através das suas obras. Você lembra que quando eles pecaram, eles fizeram o quê? Se sentiram nus, seus olhos se abriram, e eles puseram folhas de figo e tamparam a sua nudez. As folhas de figo tampando a sua nudez, o que é isso? Obras. Eles pensavam que através das suas obras eles poderiam se esconder de Deus, resolver o problema. Só que o texto diz que houve a morte naquele momento de um animal inocente, e eles foram cobertos por peles de animais. Aquilo é uma tipologia de Cristo. Quando o alfaiate divino viu a nudez deles, quando o alfaiate divino, que é Deus, viu que eles não conseguiriam ser salvos pelas suas obras, ele fez uma tipologia. Ele estava apontando o que seria o sacrifício de Cristo. O animal inocente morreu, aquelas peles cobriram a sua nudez, e como se Deus estivesse dizendo: a salvação não será pelas suas obras, a salvação será por um sacrifício de um inocente que vai cobrir a sua nudez. O que Jesus fez conosco? Jesus cobriu a nossa nudez espiritual. Jesus tirou a nossa salvação, que seria pelas obras, e
e colocou sobre nós a salvação que é pela graça. E em último lugar, nós entendemos que só Jesus oferece a vida eterna, porque Jesus é o único que morreu, mas ressuscitou. Todos os homens de todas as eras nasceram, viveram, morreram, mas não ressuscitou. Jesus é o único que nasceu, viveu, morreu e pelo seu próprio poder ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça por um instante. Senhor Jesus, estamos aqui e o que é difícil para nós estamos fazendo nesse momento, reconhecendo, Senhor, que somos salvos não pelas nossas obras, mas por causa da Tua graça. Se estamos aqui respirando, se estamos aqui com força, com ânimo, é porque recebemos a salvação, Senhor, através da graça. O versículo mais conhecido da Bíblia nos ensinou essa noite, Pai, que o Teu amor foi nos entregue pela graça, que a nossa salvação foi entregue pela graça, que nós pregamos pela graça, adoramos pela graça, ceiamos pela graça, e não existe nada que possamos fazer para ser mais salvos por nossas obras, porque somente a Tua graça, somente a nossa fé depositada em Ti, Senhor, pode trazer transformação sobre as nossas vidas. Então nos ajuda, Senhor, a cada dia mais reconhecer essas verdades e colocar em prática em nossos dias. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade.